Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui no nosso Beatriz Hoffmann Entrevista e hoje nós vamos conversar com uma catarinense de Florianópolis. Ela é professora, ela é escritora, ela tem muito para trazer, né, sobre a carreira dela e sobre a vida dela para vocês. E nós vamos conversar um pouquinho hoje. Ela também participou da antologia de mulheres do Grupo Hoffmann Litera, Estrelas da Escuridão, Mulheres que Iluminam o Mundo, onde ela trouxe um texto muito bonito, um texto muito bacana, e nós vamos conversar um pouquinho com ela hoje. E eu estou falando da Ana Kelly. Tudo bem, Ana? Oi, tudo bem? Prazer, né, de novo. Eu já conversei com você pelo Instagram, mas agora a gente está conversando pelo YouTube, porque a gente tem muito que saber dessa menina, gente. Ela é novinha, mas ela tem uma história incrível. Ana, vamos começar sabendo assim quem é a Ana, quem é a Ana Kelly. Eu acho lindo o teu nome, começando a falar. Ana Kelly, eu acho incrível. Ai, obrigada. É um nome diferente, eu acho, né? Não sei. Enfim. Tem história também, o nome. Não sou tão menina assim, eu acho. Mas obrigada pelo elogio. E eu acho que eu tô sempre assim, quem eu sou é difícil de responder, porque eu acho que eu tô sempre em busca, sabe? Sou aquela que nunca tá satisfeita, tá sempre buscando, sempre procurando fazer algo novo, diferente. E também, tanto para me conhecer quanto para conhecer o outro. E tem o mundo que nos rodeia, porque está sempre se modificando, né? As questões estão sempre se transformando, se renovando. E a gente precisa também, até nessa área, né, de profissional, professor e também escritor, poetisa, ficar observando é uma característica que é inerente a gente, né? E a gente precisa estar em contato mesmo com essa observação, porque faz parte da nossa vida mesmo. Isso é verdade, isso é verdade. E é engraçado que a literatura nos fornece isso, né? Conhecer outros mundos no nosso mundo, né? Eu estava pensando nisso até essa semana. Eu vi uma entrevista de uma atriz já consagrada que comentava, né, que ela agradecia porque ela podia se sentir outras por meio das personagens, né? E eu acho que nessa posição de escrever, a gente também se sente um pouquinho assim, porque estamos sempre observando o outro e nos colocando em outros lugares para tentar conversar aí com os leitores e colocar essas aspirações para fora, né? Isso é verdade, isso é verdade. Então, conta um pouquinho pra gente também da tua formação, porque tu tem uma longa formação. Tem um percurso aí. Eu sou catarinense, mas eu nasci em Blumenau, me criei em Armazém, que é sul do estado, próximo de Tubarão, para situar as pessoas. E vim para Florianópolis aos 17 anos para fazer faculdade, aqui a Federal, a UFSC, né? E aí fiz a faculdade de Letras Português, e aí depois disso eu fiz um mestrado, já trabalhando durante a faculdade, sempre trabalhei na área de monitoria ali da letras, né? E também dando. E aí depois de casada e mestra, continuei aí a lecionar e comecei a formar família. Então eu tive meus filhos. Nesse meio tempo eu me dediquei muito mais para a vida familiar e também para a profissão, né, de professora. E agora estou voltando para o doutorado em linguística aplicada e ao mesmo tempo me descobrindo nesse caminhar de escritora, que floresceu mais assim com o nascimento da segunda filha e com a pandemia e tudo mais. Até então eu tinha escritas mais técnicas, né? E dali mais ou menos 2020, 2021, eu comecei a publicar daí a escrita mais literária, e também sou colunista num jornal aqui da região que se chama OCP News. Ai, que legal! E tu escreve o quê?
No jornal é bem, assim, é bem livre a minha coluna. Aham. Então, textos, artigos, narrativas, poemas, de tudo um pouco. Que legal! Sabe que eu escrevo desde os 13 anos, assim, eu sou apaixonada por Camões e Machado de Assis, mas, assim, eu comecei a publicar os meus textos em jornais. Ai, que legal. É, então foi bem engraçado, assim, porque eu comecei primeiro a publicar em jornal, para depois ir para revista, para publicar em revista, e depois é que eu fui publicar livro propriamente, né? Então eu fiz todo esse percurso, eu acho super importante. Sempre aconselho escritores que estão começando a carreira a procurar jornais literários e fazer publicação, porque ajuda muito, né? Além. Ajuda. Até nesse diálogo, né? O leitor, esse retorno, sempre tem alguma resposta, né? Pode ser mais silenciosa ou mais barulhenta, mas ela vem para dialogar com a gente. E eu gosto muito dessa interação também com os meus leitores. Não, isso é ótimo. Aí com a facilidade agora da internet, por esse ângulo, ela dá, né? Ela fornece essa facilidade. Eu tenho contato com alguns leitores que entram, né, nas minhas redes sociais para falar comigo, para comentar. Na página do jornal em si, a gente não tem comentários, texto, mas aí facilmente chegam até nós, né, por meio das redes sociais. Ai, que ótimo! Isso é interessante, porque também as pessoas estão começando a te seguir e tu tá começando a construir teu legado, né? Então tu tá começando a mostrar para as pessoas quem você é, quem é a Ana Kelly, escritora, colunista, porque na verdade as pessoas não entendem muitas vezes, mas como tua coluna é livre, muitas vezes muda, né? O formato narrativo, né? Poema é uma coisa, outro tipo de história tu pode usar, dependendo do tipo de história que tu vai estar contando, tu vai usar um outro tipo de narrativa. Então é muito importante, muito interessante isso. E é que legal, estou muito feliz por isso, porque eu adoro jornais literários, eu estou sempre envolvida nisso, eu estou sempre lendo, e é muito bom saber disso, né? E que bom que tem retorno. Ai, é muito bom. Além disso, já que estás falando no assunto, eu lembrei aqui, nós temos um grupo aqui, um novo grupo em Santa Catarina, que é o Mulherio de Letras Santa Catarina. Mulheres, né? Escritoras, poetas, tudo mais. E aí, recentemente também, uma delas lançou um jornal Poesia, que é só para poemas. E o nosso encontro vai ser no próximo final de semana. Então, já tivemos uma antologia publicada, também tem um material bem bacana, assim, das mulheres, né, as nossas vozes aí unidas, as mulheres catarinenses. Olha que interessante, que legal! Bom, você participou da antologia também, falando de mulheres, que é o que nós vamos falar agora também um pouquinho, que é Estrelas da Escuridão, Mulheres que Iluminam o Mundo. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu texto, da importância de ser mulher, como foi... Desculpa, eu vou fazer muitas perguntas ao mesmo tempo e tu responde uma de cada vez. Mas como foi como é para você, sendo professora numa sala de aula, como é todo esse processo de ser mulher hoje, e o que tu acha que a gente pode trazer na literatura para ajudar cada dia mais ao reconhecimento, à valorização da mulher? É um desafio, né? Ser mulher por si só, para mim, já é um desafio. Um desafio dos bons. Eu adoro desafios. Que bom que eu nasci mulher. Nós temos aí um caminho longo ainda a ser trilhado. Mas já trilhamos boa parte desse caminho, ao lado de mulheres incríveis, né, que abriram espaços para a gente também poder seguir, né, com liberdade, mostrando a nossa voz, a nossa força, a nossa potência. Dentro da sala de aula, pelos índices, né, no geral que se tem, a maioria dos professores é mulher, né? Não sei o índice, tá? Mas já estudei isso.
E a mulher, por muito tempo até, era estimulada, né, a fazer magistério. Eu lembro da minha família, professoras e tudo, era uma questão que honrava muito os pais, né? Antes disso, a gente não podia ler, a gente era instruída a casar, tudo isso até chegar nesse momento, né? Mas dentro da sala de aula, eu acredito que as configurações também mudaram, o tempo é outro, e nós precisamos sempre nos reinventar e refletir a respeito da nossa profissão. Hoje em dia, eu acho que a gente ainda carrega uma pressão muito grande, né? Pelo fato de a gente ser mulher. Então, por exemplo, eu constitui família, né? Uhum. Pode ser que outro não, mas constituir família é mãe, é ser mãe 24 horas, é ser mulher, no meu caso, professor de português, corrige texto, prepara aula, são infinitas atividades, né? Reuniões, responsabilidades. Então, a pressão, ela continua, né? Fora a pressão social. Uhum. Imagem, de estar saudável, de estar bem, tudo que a gente já sabe. Então, eu acho que a gente ainda é muito pressionado e que a literatura tem muita relação com isso, porque literatura é vida. Então, a gente tem condições de observar, de poder observar tudo isso, e quem tem essa possibilidade, quem escreve, né? Colocar no papel todas essas angústias, todas essas questões que ainda são efervescentes na sociedade, né? E que ainda precisam ser, com certeza, debatidas, né? Com certeza, com certeza. Cultural mesmo. Tu gostaria de falar um texto, declamar um poema? Fica à vontade. Já que a gente está falando aí dessa questão de empoderamento também feminino, tem um texto que eu fiz pensando numa questão que é direção, né? De dirigir. Muitas mulheres que eu conheço têm essa questão com medo de dirigir, ou que não dirige ainda. Dirigir é algo um pouco agressivo mesmo, né? Tem essa questão. Uhum. Comecei a dirigir. Eu tinha um certo receio, mas adoro dirigir. Hoje eu dirijo por tudo. Eu acho que ajuda bastante também a essa sensação de liberdade, a ir e vir. Ela contribui bastante. Então eu fiz um poema falando sobre isso. Se chama Pilotando. Acostumada está a pilotar o fogão, mas vieram com a ideia de pilotar um fuscão. Ora essa, por que me tomam? Essa tal invenção automóvel não é para mim não. Contrariada, adentra no carro, sente-se aperreada, como se tivesse no pé um calo. Porém, aos poucos, solta-se e sente. Aquela máquina, assim como ela, pode ser muito eficiente. É isso. Que lindo! Que lindo! Eu vou te falar. A força, a potência da mulher, né? Que eu acho que a gente pode tudo que a gente quiser. A gente tem essa força dentro da gente, né? Muitos pensam que a gente é fraca, dramática, isso, aquilo, mas enfrenta para te ver se tu consegue. Não é bem assim, né? A questão do sexo frágil, mas eu acho que a sensibilidade também é inerente a nós, né? Ela nos compõe. Mas essa força, essa potência, esse poder de criação, essa chama, que eu acho que simboliza bem, né? Esse fogo criativo, ele tá sempre muito pulsante, muito forte dentro das mulheres, né? E quando a gente se conecta, né, com a gente, parece que brilha, que acende. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acompanho muitas mulheres que se descobrem, sabe? Se conectam verdadeiramente. E eu acho que isso também tem muita relação de se conhecer, se autoconhecer, e essa conexão consigo mesmo muito profunda, interna, né? É verdade, é verdade. É uma situação que muitas vezes a gente não pensa, mas a gente, quando a gente vê que tá sozinha, é onde a gente mais se reinventa, né? A gente consegue ter esse lado tão forte dentro da gente, que muitas pessoas dizem, nossa, mas ela é tão pequenininha, ela é tão frágil. A gente mas a gente também tem uma força dentro da gente que, olha, não cutuca, porque senão cai. Isso, eu acho que é uma questão assim também que
pulsa, né? É muito forte, muito potente. Eu tenho visto muitas mulheres assim, nessa autodescoberta. E isso também tem muita relação quando a gente, eu acho que, não sei que idade, faixa etária, mas quando a maturidade também vem chegando, a gente consegue elaborar, a gente já passou um tempo, né, assim, uma vivência para se autoconhecer, para deixar de se preocupar um pouco mais com questões que antes talvez eram relevantes, né, externas, questões externas, e para ser um pouco mais verdadeira com a gente mesmo, para ser a gente de verdade. É verdade. Eu vou fazer 40 esse ano. Eu também, então tamo junto. Nós estamos na faixa ali do... Eu não sei se eu choro ou se eu dou risada. Tem uma amiga que diz que daí a gente deve dar risada, porque chorar dá rugas. Não, eu já tô querendo, né? Tô querendo sumir do Botox, mas enfim. Mas é engraçado, porque muita gente diz que as pessoas têm aquela crise de identidade ou crise de idade depois dos 30. Eu não tive isso. Pelo contrário, eu acho que eu me senti melhor depois que a idade foi passando, né? Eu acho que eu fui ficando mais experiente, eu fui aprendendo a lidar melhor comigo mesmo, a entender o que estava acontecendo dentro de mim, a entender meus sentimentos, a entender onde que eu tenho fraqueza, onde eu sou mais forte, e equilibrando isso tudo, né? Claro que às vezes é meio difícil, mas assim, mas a gente tenta. Mas eu acho que foi muito interessante para mim essa passagem dos 30 e vendo que, né, com 35 as coisas continuou melhorando em vez de piorar, né? Hoje eu vou fazer 40 e todo mundo diz, mas tu assume isso? Eu digo assim, eu assumo, eu não tenho vergonha. Se tem pé de galinha que assim, minha filha, a gente dá um jeito depois. Mas assim, eu aprendi que é melhor a gente aceitar as coisas do que eu ter mais um trauma na minha vida. Eu acho que eu também, eu não sinto isso, assim, eu acho que tá tão melhor, tem tanta coisa que melhorou, sabe? Tá mais resolvida dentro de mim. São questões até de imposições, né? Imposições, pressões sociais que antes talvez eu refletisse, hoje, deixa, eu tô mais leve, já cobro mais nesse lado. Mas também madura para curtir, para aproveitar cada momento, valorizando quem está realmente do meu lado, quem verdadeiramente eu sei, né, que me quer bem, que me considera. Eu acho que é uma fase maravilhosa, assim, eu tô amando. Espero continuar assim, não sei como é que vai ser daqui para frente, mas... É bom, a gente vai envelhecer bem. Sabe por quê? Eu acho que vamos, sabe por quê? Porque a gente tem essa mentalidade de não se deixar abater com a idade. Claro que a gente tem que tomar cuidados, a gente tem que, né? A gente tem que cuidar da alimentação, o cabelo, né? Passar hidratante, essas coisas todas. Mas eu acho que com a idade a gente aprendeu a lidar com isso. Então eu acredito que a gente vai envelhecer bem, pelo menos eu espero. Sim, e eu acho que também tudo isso a gente vai conseguindo entender melhor, porque a gente tá vivo. Então, assim, se eu tô viva, significa que eu vou envelhecer. Senão, né? Eu não envelheço é porque alguma coisa deu errado. E eu não quero passar na vida sobrevivendo, eu quero passar pela vida vivendo. Então eu penso isso, eu vou viver o que for melhor, assim, que tiver de melhor para ser vivido nesta vida. Porque a vida é um presente todos os dias, né? É um presente que nós recebemos. Então eu sou bem grata, assim, por tudo que me acontece, por tudo que chega, porque eu acho que também tem isso, a energia está aberta para as possibilidades e a gente vai deixando fluir e as coisas boas também chegam, as pessoas certas também se aproximam de nós na hora certa. Eu sempre identifiquei isso, assim, ao longo da minha vida. E tem que ser. Isso é bom e isso é importante pra gente também. Isso é o nosso próprio autoconhecimento e amadurecimento, né? Quando a gente vai crescer e tudo mais. É gostoso, né? A gente poder envelhecer com saúde. Envelhecer, se olhar no espelho e dizer assim, pai, eu tô bem, né? É isso.
É. Mas deixa eu perguntar para ti também uma coisa que é um lado um pouco tanto triste, que a gente falou na nossa live do Instagram também, que foi o feminicídio aí no Brasil, né? Que está aumentando muito, que está muito triste. Eu não vou te perguntar como tu se sente com isso, porque eu sei que não é bom, né? A gente, como mulher, a gente se sente muito triste numa situação dessa, a gente se sente afetada e também a gente fica com certos receios, né? Do que pode acontecer. Mas o que tu acha que a gente, como mulher, na área literária, pode fazer para ajudar essas mulheres que muitas vezes não têm vozes, a criar essas vozes para sair desse universo tão sofrido? É um grande desafio, né? Porque eu acho que não é só a questão de ser mulher e estar nesse espaço onde que a gente ocupa da literatura, né? Escrita, mas é de uma questão também de educação, né? A educação também não é valorizada, então já começa aí. Acredito que tenham passos muito longos ainda até adquirirmos essa consciência de investimento na educação e na educação de base, principalmente. E na questão literária, eu tenho pensado bastante nisso, sabe? Porque tenho estado muito com mulheres, com um grupo de mulheres, e tenho um projeto aí que eu gostaria que desse muito certo, que é um livro que fala sobre a questão do feminino, e eu espero que dê tudo certo para o lançamento dele, para a questão do projeto, porque a minha intenção seria trabalhar com oficinas e com mulheres, inclusive em penitenciárias femininas, porque eu penso, será que as mulheres que estão lá, elas têm acesso à leitura? Será que elas leem? Será que elas são acolhidas? Será que elas são ouvidas? Né? Elas têm também que falar, elas têm os anseios, e muitas delas, eu acredito que pelas leituras que a gente vem constituindo aí, de mulheres também, né? São mulheres que são resultados dessa sociedade, sem investimento na educação, sem um investimento social. Então tem obras já de mulheres muito fortes aqui no Brasil, né? Que a gente tem contato e vê toda essa realidade, por exemplo, obras da Conceição Evaristo, obras da Cora Coralina, que também se consagrou mais tarde, né, com as suas poesias, mas teve em que ela mesma fala que ela não deixa que as pedras, né, te joguem pedras, mas ela constrói o caminho dela por meio dessas pedras, e outras mulheres, assim, bem potentes, até inclusive contemporâneas nossas. Então eu penso que esse espaço, além de a gente poder denunciar, né, porque a literatura também é um lugar de denúncia, podemos também promover espaços para discutir, inclusive com mulheres que foram marginalizadas. Temos muitas mulheres que discutem isso. Tem uma catarinense, a minha amiga, inclusive a Rosane Cordeiro, que trata desse tema. A gente tem também tratando o riso da medusa em Helene Cixous, a respeito disso. Eu acho que tem muita gente também tentando fazer algo, né? Se mover em prol dessas questões. Isso é verdade. E sabe que é muito interessante você falar isso, porque eu estou montando mais um projeto a respeito de mulheres, mas dessa vez eu vou trazer as personagens literárias brasileiras. Que lindo. Eu vou trazer as personagens literárias para a gente homenagear, né? Que tem tantas personagens que foram criadas, Helena, Iracema, Emília e tantas outras, né? Capitu. Que gosta de livro, temos um gosto em comum. É difícil quem não gosta, né? Não é? Mas, então a gente traz tantas mulheres. Eu quero trazer isso para a gente conseguir homenagear e para as pessoas conhecer também, né? Porque tem muita gente que não conhece literatura brasileira. E eu me vejo agora, a própria Carolina tem um papel muito importante na vida do Machado de Assis, né? Que é a esposa dele. Exatamente.
Exatamente. Eu acho que o Machado de Assis, a Carolina era tudo na vida dele, né? A ponto Você que pensa quando... a Como é que é? relação dele, né? Porque dá pra ver, assim. É. Era uma... Engraçado que quando ela faleceu, a saúde dele só se deteriorou, né? Ele foi logo em seguida. Ele não aguentou. É que eu acho que também tem a questão, né? O amor, ele também nos dá vigor, nos dá vida. Então, a falta dele, né, na vida, também nos tira ela, né? Eu acho que foi bem isso pra ele, né? Porque eles não tiveram filhos, mas ele tinha uma afeição muito grande por ela. Porque, na verdade, agora nós vamos falar de Machado de Assis, mas é engraçado porque, na verdade, muita gente não sabe, mas ele era gago, e ela que ajudava ele também, porque a escrita dele não era boa, às vezes nem ele entendia muito o que ele escrevia, ela que ajudava ele com os textos. Então eu aço que é isso, esse laço, né? Admiro bastante, assim, a relação deles, sem, né, ter vivido na mesma época, mas eu gosto muito do Machado e acho que o texto dele é tão bom e sabe lá se, né, ela não dava uns palpites e por isso que toca tanto a nossa alma, né? Talvez, assim, tem também um olhar sensível, feminino ali, nesse diálogo entre... Né? É legal tu falar isso. Eu amo Machado. Imagino, porque eu fico pensando, que legal, quando eu leio ele, sempre eu leio, eu tenho algo novo, né? Posso ler o mesmo texto às vezes. E aí eu fico imaginando, será que eles liam juntos, né? Assim, naquela época. Porque a gente na época, né? Daí, de repente, os dois gostavam de ler, gostavam de trocar, então eu fico imaginando. Eu acho que sim, Principalmente, eu amo Helena. Quando ele escreveu Helena, eu amo aquele livro. Eu acho lindo, lindo. Helena, Dom Casmurro e Memórias Póstumas de Brás Cubas, para mim, são top 3, né? Mas eu acho o texto dele uma forma muito, muito importante também das críticas que ele fazia pela sociedade. Com certeza ela dava palpite, eu acho, então por isso que eu concordo contigo. Ela dava os seus palpites, porque ele falava tudo de uma forma que tinha que ter um dedo de mulher ali, né? Pode ser, né? Enfim, as ideias. As ideias. Mas uma leitura, porque sempre a gente cresce no diálogo com o outro, né? Nessa troca. Eu também valorizo bastante a interação na sala, o diálogo com o outro. Então, eu imagino que o diálogo deles devia ser bem interessante, né? Não dava para filmar, não era como nessa época. Mas já pensou que bacana, né? Esse registro, porque imagina um diálogo dos dois. Com certeza ela era uma interlocutora muito especial, né? Ela podia ser, né? E falar o que quisesse, assim, os dois tinham uma relação de amor, então era mais fácil. A portuguesa que conquistou Machado. Eu adoro. E a gente tem, enfim, várias questões, assim, né? Que legal esse teu projeto, estou aqui pensando agora. Tantas mulheres mesmo, né, para pensar, para enfatizar e colocar ali eu pensei assim, continuar nessa mesma trilha, né? Nesse mesmo caminho, para trazer mais conhecimento também. E a gente tem muitas personagens importantes que foram marcos da história literária brasileira. Então, eu disse, vamos juntar tudo num projeto só. Aí eu estou montando devagarinho, daqui a pouco eu apresento para vocês. E vamos apresentar todos aqui no YouTube também, porque eu acho que as pessoas têm que conhecer melhor a nossa literatura. Eu vejo muita gente, muitas pessoas mesmo, conhecendo melhor a literatura internacional do que a literatura brasileira, sendo que a literatura brasileira é rica. Eu conheço pessoas que nunca leram Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Eu disse, gente, como? Não sabe quem é José de Alencar? Eu disse, meu Deus, que mundo tu vive? Então é legal democratizar, né? Trazer isso mais próximo, usar as redes sociais em prol, benefício dessa disseminação de literária, digamos assim, né? Com certeza. E
legal porque vai mostrar também o feminino, né? Na É ver literatura. é Lindo, verdade. amei. Você vai falar de todas as épocas ou só mais, vai falar até a atualidade, hein? Eu vou pegar tudo, todas as épocas. Tô fazendo a entrevista agora. Que eu fiquei curiosa. Não, é assim, gente, a gente vai trocando de vez em quando uma pergunta, outra pergunta, e assim a gente vai. Mas não, eu vou fazer de todas. Eu acho que, quer dizer, eu não sei quantas também, eu não parei para fazer a conta ainda, né? Mas eu acredito que são muitas. Então, provavelmente eu vou ter que dividir em volumes. Porque para juntar todo mundo, né? Tá lá no realismo, romantismo, realismo. Aí, sei lá, se eu venho pro modernismo aí, já vou ter bastante questões interessantes também para falar. Enfim, fiquei pensando na turma do Vinícius de Moraes, na turma do Oswald de Andrade, as mulheres que andavam com eles. Enfim. José de Alencar também tinha, né? Tratava muito sobre isso. Então, assim, tem muita coisa. Por isso que a pesquisa está demorando. O projeto já começou faz umas semanas, mas eu não consegui montar tudo ainda. Eu disse, gente, eu tenho que. Até a gente que lida com literatura o dia inteiro, a gente às vezes fica meio confuso. A gente tem que voltar, gente, muitas vezes, e pesquisar as coisas, porque é muito nome, né? E tem que saber o autor que trouxe, então, porque a gente também vai trazer uma homenagem no autor, que o autora que trouxe o personagem. Então, vai ser. Eu tô montando, vai ser bem legal. Eu tô feliz com essa minha nova ideia, com esse meu novo desenvolvimento. E eu espero que em semaninhas, poucas semanas, eu já consiga trazer alguma coisa concreta. Mas agora tá indo para a parte final da nossa conversa. É tão bom conversar contigo. Também passa muito rápido. Passa muito rápido sempre, né? Gente, quando eu vejo assim, gente, já acabou. Mas eu vou te fazer umas perguntas, eu vou te falar uma palavra e tu vai me falar o que vem na sua cabeça. Pode ser? Pode. Literatura. Machado de Assis. Agora fica difícil não pensar nele. Agora fica. Ser professora. Respirar e viver. Nossa, que lindo. Amor. Meus filhos e meu marido. Família. A minha. Ser mulher. É uma bênção. Deus. É tudo. Um lugar que você gostaria de ir? São muitos. Mas vou citar um. Bonito, em Mato Grosso do Sul. Já ouvi dizer que é muito bonito. Que ainda não fui. Tá na lista. Uma frase. Tudo posso naquele que me fortalece. Se a Ana olhasse para a Ana agora, o que a Ana diria? Eu acho que ela diria: confia e vai. Confia e vai. Muito obrigada. Você gostaria de deixar uma mensagem para as mulheres, um recado, um comentário, alguma coisa? Eu gostaria. Antes de deixar, quando a gente falou no Machado, que eu tô numa fase muito da literatura dele, sabe? De realismo, das mazelas sociais, das máscaras sociais, da corrupção, do se corromper. Então, não teve como não pensar o nome dele. E para as mulheres, eu vou ler um trechinho dessa obra que eu quero ainda lançar, que trata do feminino. E que eu acho que tem relação aí com tudo que a gente falou, tá? As mulheres contam histórias. Sempre escutei muitos causos da minha avó, tia, mãe, irmã, amigas. Palavras que expressam e emprestam suas curvas para navegarmos juntas nas águas turvas das emoções. O corpo também conta história, carregando consigo transformações, posturas, jeitos, estilos e cicatrizes. No fim, tudo tem uma origem. Somos todas ligadas às raízes.
Somos mesmos. Somos Ai, ligadas às raízes. Que lindo! fechar o nosso encontro, né? Que eu acho que a literatura também é isso. É esse emaranhado de história, essa textura, e a gente está ali, preso em tudo que já foi, em tudo que é e tudo que será, né? Porque é a construção aí. Todo mundo vive um pouquinho do passado, do presente e do futuro numa vez só. Né? Obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo na nossa vida tão corrida, moderna, né? Que a gente está sempre correndo de um lado para o outro. Quero te agradecer muito. Obrigada por ter participado da antologia. Espero que muitos projetos virão. Te desejo sucesso nesse novo projeto também. E, gente, eu fico por aqui. Na descrição vão estar todas as redes sociais, onde vocês podem encontrar a Ana, onde vocês podem saber mais um pouquinho do trabalho dela. Então é só seguir ela no Instagram, Facebook tem também, TikTok, tudo ou não? Não, é o que não tem. Então a gente vai deixar as redes sociais para vocês conseguirem compartilhar. Então vou deixar na descrição as redes sociais dela para vocês conseguirem acompanhar a rotina dela de escrita. E eu fico por aqui. Eu vejo vocês na semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada.